O nossa próxima função lógica, que eu falei que a gente aprendeu hoje, é a função C. A função C é uma das funções primordiais dentro do Excel. Toda vez que você falar para qualquer pessoa que você entende de Excel, qual é a função base, mínima, que você precisa saber? É a função C, junto com a função PROC-V que a gente aprendeu lá na aula passada. Beleza? Então, para a gente poder entender um pouco melhor como é que escreve a função C, no nosso livro, né, lá no livro de vocês, tem também a função C para a gente poder visualizar. Lembrando de outro detalhe importante, tá? Todo o material que a gente está aprendendo aqui na prática tem no livro de vocês, com outros exemplos, com outros modelos, tá? Olha como é a sintaxe da função C. A gente tem aqui o nome da função igual C. Em seguida, nós devemos determinar um teste lógico. Nós vamos fazer um teste de lógica dentro dessa função primeiro. E esse teste de lógica vai me retornar alguma coisa sendo verdadeira ou alguma coisa sendo falso. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com uma função C dentro do Excel, você vai ter aí a possibilidade de executar comparações dentro do Excel, tá? E analisar se essa comparação é verdadeira ou se essa comparação é falsa. Antes da gente começar a escrever a função C, vamos entender um pouquinho mais sobre os operadores de comparação. Eu criei uma tabelinha aqui, tá? Com vários operadores, com todos os operadores possíveis de se trabalhar dentro do Excel. Nós temos aqui o primeiro operador, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igual ou diferente. E tem aqui dois valores, valor 1 e valor 2. E aqui eu tenho o resultado da comparação. Então, vou fazer junto com vocês para vocês entenderem bem como é que funciona aí a comparação. Toda vez que a gente for fazer uma comparação de alguma coisa com outra, sim, é verdadeiro ou não, é falso. É simples assim, são apenas essas duas possibilidades. Não é mais ou menos, pode ser, não existe isso dentro de lógica, tá? Ou é ou não é. Dentro de uma função lógica do Excel, é basicamente assim que funciona. Então, para poder fazer, vamos entender. Toda função, toda operação dentro do Excel, antes de qualquer coisa que você escrever, tem que colocar o sinal da igualdade, tá? Tem que colocar. A gente já aprendeu sobre isso lá na primeira aula que a gente falou sobre Excel. Não esqueçam, por favor. E aí a gente vai fazer agora a comparação. A primeira comparação que tem aqui é com o sinal de operação maior que. Então, eu quero comparar se o valor que tem aqui, no primeiro valor, ele é maior que o segundo valor. O mouse fugiu aqui. O primeiro valor é maior que o segundo valor. Obviamente, os dois são o mesmo valor. Então, um não é maior que o outro. Qual que é a resposta para essa comparação? É mentira, é falso. Quando eu pressionar o Enter, vai mostrar escrito a palavra falso. O Excel responde nessas comparações como verdadeiro ou falso. Na segunda função aqui, a segunda comparação, perdão, é igual o valor 1 menor que o valor 2. Essa comparação também vai dar o resultado falso. Nenhum é menor que o outro. Vai dar o resultado falso. Já nessa terceira comparação, maior ou igual, significa que pode ser as duas possibilidades. Se for maior, é verdadeiro. Se for igual, também é verdadeiro. Então, a gente faz essa comparação aqui, ó. Valor 1 maior ou igual ao valor 2. Quando a gente fizer essa comparação, percebam que o maior é falso, só que o igual é verdadeiro. Então, se um deles for verdadeiro, né, nessa comparação, maior ou igual, pode ser tanto um quanto o outro. Então, se um deles é verdadeiro, o resultado é verdadeiro. O valor 1 é maior ou igual do que o valor 2. A mesma coisa no próximo. O valor 1 menor ou igual ao valor 2. Também vai ser verdadeiro o resultado, porque não é menor, mas é igual. No próximo aqui, comparador, eu vou simplesmente comparar se o valor 1 é igual ao valor 2. Obviamente, sim. A gente pode ver aí os dois valores escritos na célula. No terceiro, comparar se o valor 1 é diferente do valor 2.
Eu sei que lá na matemática vocês aprenderam a escrever diferente de um jeito, né, meio com sinal de igualdade e uma barra cortando. Olha no teclado de vocês, vocês não vão encontrar esse símbolo, tá? Então esse é o símbolo para a gente fazer aí o diferente, beleza? Quando a gente aprende sobre aí os operadores de comparação, aí sim a gente consegue aplicar isso dentro da função lógica, tá? Primeiro tem que entender como é que funcionam os operadores de comparação, pelo menos a ideia base de como ele funciona, para a gente poder aplicar isso dentro de uma função lógica. A função lógica C, ela trabalha com essas comparações, basicamente. Tem uma tabela aí, vou deixar disponível lá no Classroom para vocês treinarem também, tá? E você tem aqui várias pessoas querendo entrar na festa, tá? Cada um deles tem a sua idade determinada, tá lá dentro do RG, né, escrito a idade da pessoa lá, data de nascimento, coisa e tal. Só que para poder entrar na festa, tem uma idade mínima. Para entrar na balada, tem uma idade mínima, né? Usei esse formato de exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. Tem a idade mínima, tem que ter 18 anos para poder entrar na balada. Não pode entrar, se você for menor de 18, não pode entrar na balada. Pronto, acabou. Então, o que a gente tem que fazer de comparação? A gente tem que comparar se a idade da pessoa que quer entrar é maior ou igual à idade mínima para poder entrar na balada. Se for verdadeiro, é maior de idade, pode entrar. Se for falso, é menor de idade, não pode entrar. A gente vai aplicar isso usando primeiro os operadores lógicos, tá? Então, ó, igual a idade maior ou igual à idade mínima. Isso aqui vai retornar a resposta verdadeiro ou falso. Com certeza vai tornar verdadeiro. Por quê? A idade é 22, o valor da idade mínima é 18. 22 é maior ou igual que o 18. Então, quando a gente pressionar o Enter, vai trazer verdadeiro. Só que isso não é uma resposta boa para ser apresentada dentro de uma planilha. Você tem que usar essa comparação como uma base de teste lógico da função C. Então, quando você coloca isso dentro de uma função C, como um teste de lógica, a gente pode apresentar uma resposta, caso esse teste seja verdadeiro, e outra resposta, caso esse teste seja falso. O que é que eu devo retornar? O que é que eu devo informar como resultado se a resposta for verdadeira? Aqui, na instrução, tá, no comentário, está aqui. Se verdadeiro, maior de idade. Se falso, menor de idade. Então, se for verdadeiro, eu quero que apareça escrito aqui, nessa célula, maior de idade. E se for falso, eu quero que apareça escrito nessa célula, menor de idade. É isso que a gente usa a função C. É dessa forma que a gente usa a função C. A gente tem um teste lógico comparativo, geralmente, tá? E tem duas respostas possíveis, verdadeiro ou falso. Se o valor da resposta for verdadeiro, vai apresentar uma coisa. Se o valor do teste lógico for falso, vai apresentar outra coisa como resultado. Vai apresentar escrito agora para mim, com base na função que é maior de idade. Se por acaso a idade da pessoa não for verdadeira ali no teste lógico, se não for maior ou igual a 18, vai apresentar um erro. Quer ver? Vai mudar para o menor de idade. Vou colocar ali. 18 na idade ainda é maior de idade, porque pode ser maior ou igual a 18. Mas se for 17, é menor de idade. Então, né, conforme aí nosso exemplo, não pode entrar na balada se tiver 17 anos. Tá? Então, quando a gente usa aí a função C, é para otimizar a apresentação dos resultados dentro da nossa planilha. Fazer mais uma vez aqui, ó, igual se a idade for maior ou igual à idade mínima da pessoa que quer, né, da idade mínima necessária. Ponto e vírgula. O que vai apresentar se for verdadeiro? Maior de idade. Se for falso essa comparação, menor de idade. Quando eu fechar o parênteses e apertar o Enter, vai mostrar aí o resultado. Oh, mas apresentou a mesma coisa que o outro? Claro que sim. A pessoa da segunda posição aqui da lista tem 18 anos, ela é maior de idade. E se tiver 17 anos, vai apresentar menor de idade. Igual se a idade for maior ou igual à idade mínima
vai retornar maior de idade. Se for falso, menor de idade. Aí o resultado aplicado. Hugo, eu posso usar nomes definidos para poder agilizar o meu trabalho? Pode. Posso pegar aqui, ó, no idade mínima, seleciono aqui a idade mínima, vou lá na caixa de nomes e coloco idade mínima. Lembrando, nomes não podem ter espaço em branco. Pode ter qualquer tipo de caractere, menos espaço em branco. E aqui na idade, fica mais fácil de comparar, né? Ó, na hora de você fazer a função C, fica muito mais fácil. Vou pegar aqui, ó, igual se a idade desse jovem aqui do lado for maior ou igual à idade mínima. Então, maior de idade. Se falso, menor de idade. Prontinho, vai funcionar do mesmo jeito. O legal, quando você usa aqui um nome definido para uma célula, que não pode ser modificada, essa célula vai sempre manter a mesma coisa em todas as funções, vocês repararam isso, acredito eu, a gente pode usar aqui a nossa querida e gloriosa alça de preenchimento. E faz todas as funções de uma vez só. Tá? Pode usar. Na segunda função aqui, é a mesma ideia. Só que olha só agora uma coisa mais aplicada ao mundo real. Eu tenho aqui a meta de vendas do meu vendedor, eu tenho aqui o total que esse vendedor obteve, né? O total que ele realmente vendeu. Eu quero comparar se o total que ele vendeu é maior ou igual à meta dele, para poder saber se ele bateu ou não a meta. E aí eu tenho as possíveis respostas. Atingiu meta se verdadeiro ou não atingiu meta se for falso. Eu coloco aqui. Se o total vendido dessa pessoa for maior ou igual à meta estabelecida para ele, o que vai acontecer? Atingiu meta. Se for falso, não atingiu meta. Vou colocar aqui bonitinho, ó. Atingiu meta. Hugo, tem diferença aí na hora de colocar as respostas? Não. É como você quer que o texto fique aparecendo para você, tá? Quando eu pressionar o Enter, vai mostrar aqui a resposta. Atingiu meta. Tá? A mesma ideia da outra planilha que a gente fez da idade, tá? De novo. Se a meta for maior ou igual... Desculpa, se o total vendido for maior ou igual à meta, atingiu meta. Se for falso, não atingiu meta. Tá? Tá aqui, ó. Não atingiu meta. Nesse terceiro aqui, o que vai apresentar como resultado? Eu tenho um total vendido e uma meta. Para esse caso aqui, a resposta já vai ser diferente, porque ele não conseguiu alcançar nem o valor mínimo da meta dele. Então, se colocar aqui, igual se o total vendido for maior ou igual à meta, então atingiu meta. Mesma coisa, não muda nada. Se não, não atingiu meta. Quando eu colocar aqui a resposta, fechar o parêntese, pressionar o Enter, já vai mostrar aqui para mim. E não atingiu a meta. Foi falso a comparação, tá? A gente já entendeu como é que funciona auto-preenchimento, agilizar o nosso trabalho, facilitar o nosso dia a dia. Já na terceira função C, função C3, a gente vai fazer uma comparação, só que não adianta eu apenas saber se atingiu ou não a meta. O vendedor não quer saber apenas, ele sabe se ele atingiu ou não a meta. Quanto é que ele vai receber de premiação se ele atingiu a meta? Ou então, quanto ele vai receber de premiação se ele não atingiu a meta? Isso é mais importante como resultado para qualquer pessoa. A gente vem aqui, ó, mesma comparação. Se o total vendido for maior ou igual à meta estabelecida, agora chega o segredo. Eu disse que precisava colocar apenas texto na função C? Não. Eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar soma, eu posso colocar multiplicação, divisão, exponenciação, porcentagem. Posso colocar o que eu quiser. O que eu vou colocar para poder saber o quanto
esse vendedor vai ganhar? Depende das regras que são aplicadas ao negócio. Esse exemplo aqui, dessa planilha, está falando que a regra a ser utilizada é a seguinte: caso o total vendido for superior ou igual à meta, calcular o total vendido vezes 3,5%. Essa é a comissão do vendedor se ele bater a meta. Se ele não bater a meta, a comissão dele vai ser o total vendido vezes 1,5%. Como que a gente transpassa isso para dentro da função do Excel? Aqui no valor se verdadeiro, eu vou falar o seguinte: Excel, calcula para mim o que tem escrito aqui no total que ele vendeu, vezes 3,5%. Só fazer um cálculo de porcentagem. Se não for verdadeiro, se for falso, eu vou calcular esse total vendido vezes 1,5%. Agora começa a se tornar um pouco mais útil a função C, não apenas textos. A gente pode colocar qualquer função aí dentro, qualquer cálculo, qualquer operação. Basta você entender como é que a função C exatamente funciona, como é que ela vai trazer o resultado para você e estipular quais são os possíveis resultados de acordo com o valor verdadeiro e o valor falso. Para esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, está mandando fazer uma multiplicação do total vendido por uma porcentagem. Pode ser qualquer outra coisa. Vai trazer aqui, ó, R$ 472,50, que é exatamente 3,5% do total que ele vendeu. No outro, a mesma ideia, ó, igual se o total vendido for maior ou igual à meta estabelecida. Então, eu vou pegar e calcular o total vendido. Eu vou pegar e calcular o total vendido vezes 3,5%. Se for falso, eu vou pegar esse mesmo total vendido e multiplicar por 1,5%. Essa é a regra que eu estabeleci como eu vou pagar a premiação dos funcionários. Se ele bateu a meta, ganha 3,5% do que ele vendeu. Se não bateu a meta, vai ganhar só 1,5% do que vendeu. De qualquer jeito vai ganhar premiação. Tá? Então é bem legal, dá para fazer várias coisas, várias funções. Mais uma vez aqui, só para fixar na cabeça. Se o total vendido for maior ou igual à meta estabelecida, eu vou pegar o valor que ele vendeu e multiplicar por 3,5%. Se for falso, vou pegar o valor que ele vendeu e multiplicar por 1,5%. Hugo, isso aí é obrigatório? Não, é de acordo com o que você realmente precisa. Eu estou estabelecendo nessa regra do meu negócio que se ele vender, bater a meta dele, ele vai ganhar 3,5 do que ele vendeu. Se ele não bater a meta, vai ganhar só 1,5. Pressionei o Enter, vai mostrar o resultado para mim. Tá? Nesse caso aqui foi bem menor o valor, porque ele vai ganhar só 1,5% do valor que ele vendeu, porque ele não bateu a meta. Tá? Posso usar aqui o auto-preenchimento para agilizar o meu trabalho também. Beleza? Então, a função C, galerinha, é uma função muito útil para você trabalhar com vários recursos, várias coisas que são bem interessantes. E lembrando, a função C, ela permite que você crie regras que você quiser, você estipula e você faz as comparações do jeito que você quiser. Tá? Geralmente, quando a gente vai usar a função, quando a gente precisa usar a função C, a regra é estipulada para a gente o que a gente tem que fazer e transportar isso para dentro do Excel. Por exemplo, ó, faz aí uma planilha para mim e vê quem bateu a meta. Pronto, já a gente vai usar quase a mesma ideia aqui da outra planilha que a gente viu, né? Ó, que é só saber se a pessoa bateu ou não a meta. Certo? Aí agora chega uma situação parecida. Ah, sabe aquele pessoal que eu perguntei que bateu a meta? Vê para mim quanto é que eu tenho que dar de comissão para eles, por favor. Ah, tem que fazer assim, tá? Se ele bateu a meta, ele vai ganhar 3,5% de comissão sobre o que ele vendeu. Se não bateu a meta, ele vai ganhar 1,5% de comissão sobre o que ele vendeu. A regra é estabelecida antes de criar a planilha. Você vai criar os dados da planilha, colocar tudo lá, e você vai aplicar as regras de acordo com a realidade. Quando a gente fala para passar para dentro do Excel, é transportar para dentro do Excel uma lógica da vida real. Tá? Obviamente que aqui tem outras planilhas, óbvio que tem outras planilhas para vocês treinarem a atividade, né, que eu estou passando para vocês, e vai ter ainda, junto com essa função C, vai ter outra atividade, que é a função C composto. Tá? O que é a função C composto?
A função C composto é quando você precisa estipular várias regras para um único resultado. Porque se a gente analisar bem, a função C é sim, tá certo, é verdadeiro, ou não, tá errado, é falso. Se a gente usar somente esse sim e não, verdadeiro e falso, o nosso conteúdo, a nossa aplicação vai ficar um pouco complicada, né? Tipo, ou bate a meta ou não bate a meta e acabou? É só isso? Ou então aqui, a pessoa merece ganhar de gratificação ou não? Acabou? Não, a gente pode estipular metas, né, diferenciadas. Por exemplo, a regra que eu escolhi para aplicar nessa atividade foi a seguinte: se o salário for menor que 1.500, a gente vai dar para ele uma gratificação de 20% do que ele já tem como salário. Se o salário dele for menor que 2.000, ele vai ganhar uma gratificação de 15% do salário. Se o salário for menor que 3.000, ele vai ganhar uma gratificação de 10% do salário. Agora, se for mais do que 3.000, aí não dá, né? Não tem gratificação nenhuma. Tá? Como que a gente vai aplicar isso dentro do Excel? Usando a função C aninhada, uma C composto, é uma função C com várias outras funções dentro dela, só que aqui a gente vai usar o C aninhado dentro de outra função C. Tá? Então, ao invés da gente responder somente verdadeiro, falso, bateu meta, não bateu meta, vai ganhar gratificação, não vai ganhar gratificação, a gente vai mostrar valores específicos. Esse primeiro aqui, por exemplo, tem 3.400 de salário. Obviamente, ele não vai ganhar gratificação, está fora, né, das regras que foram pré-estabelecidas. Então, o que a gente vai fazer? Igual C, analisar primeiro. O salário que está aqui é menor que 1.500. Se for verdadeiro essa comparação, eu vou pegar o salário dessa pessoa e vou multiplicar por 20%. Agora, se for falso, eu vou começar de novo um outro teste. Então, função C mais uma vez. E vou fazer o segundo teste que eu preciso. Eu vou analisar se esse salário, se esse valor que tem aqui é menor que 2.000. Se for verdadeiro, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 15%. Se não for verdadeiro, se for falso, eu vou procurar de novo. Se o valor que tem aqui for menor que 3.000, então eu vou pegar esse valor e multiplicar por 10%. Agora, se não atender a nenhum dos requisitos verdadeiros, chegar lá no final não é nenhum deles, aí sinto muito, não vai ganhar gratificação nenhuma, vai ficar com valor zero. Fecho os parênteses que eu abri 3 parênteses, coloquei 3 funções C, uma dentro da outra, tem que fechar 3 vezes a função C. Fecho parêntese, fecho parêntese, fecho parêntese. Quando eu pressionar o Enter, obviamente vai retornar nada, vazio. Por quê? Porque o cara está aqui fora do último parâmetro. Está muito mais do que 3.000. Então, quando a gente for usar a função C, a gente pode colocar uma função C nesse formato. A gente chama de C aninhado. É um C composto, porque é um C com várias outras funções dentro dele, mas é um C composto com C. Então, é C aninhado, que a gente chama esse tipo de técnica. Tá? Essa função é muito útil, é muito usada o tempo inteiro. A função C é a função mais usada dentro das planilhas do Excel, tá? Ela é um pouco complexa, ela é um pouco trabalhosa, mas dá para a gente fazer diversos trabalhos usando essa. Procura ver várias vezes esse vídeo, essa mesma aula, tá? Vou fazer mais um modelo, mais um exemplo aqui para vocês verem com um resultado diferente. Vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Mas procura ver várias vezes, se for preciso, para você entender como a função C realmente funciona, tá? Igual C, primeiro teste, verificar se isso é menor do que 1.500, esse é o teste que eu coloquei. Se for verdadeiro, esse valor vezes 20%. Se for falso, outra função C, comparar esse valor se é menor que 2.000. Se for verdadeiro, eu vou pegar esse valor e multiplicar por 15%. Se for falso, de novo a função C, comparar isso aqui é menor que 3.000. Se for verdadeiro,
Eu pego esse valor e multiplico por 10%. Se nenhuma dessas condições atenderem, zero. Fecha o parêntese, fecha o parêntese, fecha o parêntese. Quando pressionar o Enter, já vai mostrar aqui um resultado de cálculo de operação de porcentagem. Tá? Ele está dentro aqui do primeiro, né? O salário dele é bem menor que 1.500, então é 20% do salário dele, 20% de 860, R$ 172. Beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiu, vê de novo quantas vezes for necessário essa parte da função C, que ela é um pouco complexa, tá bom? Beleza, meus queridos?